Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Mauro, da UFOPA. Essa vai ser a nossa primeira aula aí do curso de Infraestrutura Urbana, beleza? E como aula inicial a gente vai falar um pouco aí sobre as águas urbanas, tudo bem? Primeiro a gente vai ter que falar um pouquinho aí sobre a gestão integrada das águas urbanas, ligadas aos 4 eixos do saneamento, né? E como esses elementos trabalham separados, né? Falar que eles trabalham separados é uma forma meio que equivocada, né? Uma vez que tratamento de esgoto, drenagem, água potável e o gerenciamento de resíduos sólidos tem que estar dentro do planejamento urbano da cidade. Então, esse fluxograma aqui que eu mostro, dá para perceber como que isso se relaciona. Primeiro, os aspectos legais e a gestão das cidades. Está ligado diretamente como a prefeitura, né, como os órgãos de estado gerenciam e têm planejamento do crescimento, do desenvolvimento da região no qual ele gerencia. Então, tem todos os aspectos legais e essas gestões, como isso vai ser feito. Por quê? A forma como é gerenciada a cidade, o plano diretor da cidade, mostrará como é que será trabalhado esses 4 eixos do saneamento, né? Os serviços das águas urbanas ligados aí ao tratamento de esgoto, né? A parte de distribuição de água potável, não é? E resíduos sólidos, como é que é gerenciado esses resíduos sólidos? Se vai para um aterro sanitário, se vai para lixão controlado, se tem uma finalidade específica, né? Para onde que vai levar cada uma dessas coisas. E o sistema de drenagem, né? Que vai ser boa parte aqui da nossa aula, beleza? O desenvolvimento urbano vai estar ligado com isso, né? Porque a cidade vai crescer de forma ordenada desde que esses 4 eixos funcionem. A gente está cansado de ver uma série de problemas aí nas nossas cidades, né, ligado ao crescimento desordenado, né, ocupação de áreas de preservação, então ocupação de áreas que podem ocorrer alagamentos, né, enchentes e tudo mais, ou até deslizamentos de terra, no meu caso aí das regiões serranas, no Rio de Janeiro. E para isso funcionar, né, aí eles têm que cumprir ou então têm que estabelecer algumas metas, né, que devem ser atingidas para que esse funcionamento desses 4 eixos passem a integrar de forma satisfatória ali o planejamento urbano das cidades. Tudo bem? Nesse organograma aqui, ó, tem como é que funciona aqui o ciclo da água numa região urbana, né? Algumas coisas aqui estão talvez com português de Portugal, né? Mas a gente consegue entender certinho o que está nessa imagem. Então, é um ciclo, né? Começa com a captação, né, da água no corpo hídrico aí, tratamento dessa água, distribuição, né, que seriam esses eixos bem aqui. Depois disso vem o consumo, né? O consumo vai gerar água residuária, né? Esgoto e resíduo também. Então, a parte dos resíduos urbanos e a carga de efluente vai começar aqui, né? Então, isso vai ser destinado para uma estação de tratamento de esgoto. E essa estação de tratamento pode ser individual ou coletiva. Após tratado esse esgoto, a gente vai despejar essa água tratada num corpo hídrico, né? Corpo hídrico ali, que vai também receber as águas dos sistemas de drenagem. Beleza? E esse ciclo volta a começar, né? Tem chuva e tudo mais. Isso é muito simples, né, de se entender, é muito simples no papel. Mas o que pode acontecer se caso haja alguma falha nesse sistema? Exemplos de falhas, né? Por exemplo, na própria precipitação, a gente tem as chamadas chuvas ácidas, né? Que quando ficam muito tempo sem precipitação numa região, começa a acumular, por exemplo, fuligem, né? Algum material que ficou ali sedimentado, então acumulado nos telhados,
acabam sendo carreados, né? Nos telhados, nas vias, acabam sendo carreados na precipitação, né? E atinge o sistema de drenagem, beleza? Então acaba que pode aumentar a carga de matéria orgânica ou algum metal que possa ter nessa fuligem, nesse corpo receptor, que é justamente de onde é feita a captação da água que vai ser distribuída aí para a população, né? Aí você pode pensar, mas vai ter o tratamento da água, então. Mas provavelmente esse tratamento pode ser que aumente alguma etapa por conta desses problemas, né? Outra situação é quando o sistema de abastecimento de água tem vazamentos, né? A gente vai chamar aqui de falha. Por exemplo, se é produzido 1 m³ de água tratada, provavelmente não chega esse 1 m³ para o usuário, né, do sistema. Por quê? Ocorre uma série de perdas ao longo da distribuição, né, por vazamento, né, quebra, ruptura de tubulação. Isso é comum ver nas cidades. Então essa água que rompe vai para onde? Por exemplo, sistema de drenagem, sobrecarregando o sistema de drenagem com mais uma função. Beleza? Outras situações que ocorrem no período chuvoso é quando os resíduos urbanos ficam acumulados, né, nas vias. Então eles acabam sendo também carreados pelos sistemas de condução de águas pluviais e acabam atingindo aqui os corpos hídricos, né? A gente está cansado de ver aí problema de impacto ambiental nos mares, nos rios, né? Geralmente plásticos estão atingindo esses corpos hídricos e acabam poluindo esses corpos hídricos, né? E afetando tanto a fauna ali quanto a flora, e pode ocorrer a proliferação de algas ou algum outro organismo aí que seja prejudicial ao consumo dessa água, né? Pelo ser humano, então ao contato. Outra situação que é comum acontecer é ligações clandestinas, né, de esgoto sanitário no sistema de drenagem. Esse é o pior, né, por conta que esse esgoto chega a esse corpo hídrico sem nenhum tratamento, poluindo isso aqui, talvez inviabilizando, né, esse sistema de captação. Então, há uma série de situações que a gente deve levar em conta na hora de pensar como a cidade deve ser planejada, como é que funciona, né? Para que esse tipo de situação, essas falhas que eu estou mostrando aqui, sejam as mínimas possíveis, beleza? Sejam as mínimas possíveis. Tranquilo? Então, veja bem, o que isso impacta ainda nos casos, né? Imagina esse corpo hídrico aqui, imagina, por exemplo, em Santarém, Rio Tapajós, né, que acontece lá na orla. Tem uma rede lá de chega de drenagem, tem as tubulações, né, as manilhas que chegam lá, né, ponto final, e desaguam no rio, né? A rigor, se fosse só água da drenagem, essas águas seriam só provenientes ali no período mais intenso de chuvas, né? E a carga, né, de matéria orgânica aí nessas chuvas seria baixa e não teria um impacto grande. Mas a gente percebe lá em Santarém, né, que aquela tubulação fica saindo água ali o tempo todo. Sinal que está tendo alguma contribuição ali ao longo da rede. E o que isso implica, né? Mau cheiro ali naquela região, proliferação de animais, né? Aquelas aves que se alimentam de restos orgânicos, urubus, até mesmo as garças que aparecem ali, tudo bem? Então, são grandes problemas, né? O que isso impacta na economia da cidade? A população tende a não querer mais ficar ali naquela região. Imaginemos, por exemplo, uma região que tem um lago, né? Sabe aqueles pedalinhos, né? Aqueles patins que as pessoas usam o lago, aí ficam lá apreciando a paisagem, ficam passeando pela água, né? Se a água tiver um mau cheiro, provavelmente essa população vai deixar de frequentar aquele lugar. Então, o tratamento, ou então o ciclo das águas aqui é importante para que tanto melhore a qualidade de vida daquela cidade, quanto que gere entretenimento, emprego,
né? Então, há uma série de situações que a gente vai ter que observar, né, como engenheiros aí, planejadores de um sistema urbano, beleza? Então veja bem, quais são os aspectos da água no meio ambiente que a gente vai ter que ponderar. Então nesse slide aqui eu vou trazer alguns tipos de infraestrutura urbana e comparar, né, as vertentes para um país desenvolvido e um país de desenvolvimento, como é o nosso, né? O Brasil é um país de desenvolvimento. Então, de azul, aqui esse azulzinho aqui, ó, nessa coloração, vai ter o que se espera num país desenvolvido, o que tem lá, né? E no de vermelho, os países que em desenvolvimento. O que acontece? No sistema de abastecimento de água, para países desenvolvidos, a cobertura é total, né? Tipo assim, quando eu falo um total, não dá para dizer que é 100%, mas é tipo assim, mais que 99%, né? Mais que 99% da população tem cobertura de abastecimento de água. Enquanto que nos países em desenvolvimento a cobertura é grande, né? A cobertura é grande, mas não chega a ser total. A tendência de redução da disponibilidade por conta daqueles problemas de contaminação que eu comentei ainda há pouco, né? Se eu contamino o meu corpo receptor ali, eu vou ter que procurar outro lugar, né? Depois, porque aquela água provavelmente não vai servir mais para captação, nem mesmo se passar por algum tratamento, os tratamentos ficam muito onerosos e fica inviável, né? E existe grande quantidade de perdas, né, ao longo das tubulações, ao longo do tempo aí, ao longo do percurso que essas tubulações saem da estação de tratamento de água até o usuário final ali da situação, né? O usuário final do serviço, digamos assim. Outro sistema é o esgotamento sanitário. Nos países desenvolvidos tem grande cobertura na coleta e no tratamento, né? Algumas vezes nas nossas cidades do país, a gente comenta assim, na minha cidade tem coleta de esgoto. A minha cidade não tem esgoto na rua, né? Mas acaba que é uma situação ali que é para, digamos assim, para inglês ver, né? O que acontece? Não adianta ter coleta e não ter tratamento. Você conduz esse esgoto e despeja no corpo hídrico aí de grande volume, por exemplo, o Rio Tapajós, o mar, Rio Amazonas, né? Em Santarém, Rio Tapajós, né? Só que qual é a diferença em Santarém? A gente não tem nem a coleta, né? Tipo, é tudo ali no meio da rua, né? Água sempre correndo ali nas ruas, né? Vias bem movimentadas. A gente não chega a ter matéria de esgotamento fecal, né, na rua, dá bem? Mas a gente sempre tem água, né? Correndo ali nas sarjetas onde só deveriam ser conduzidas águas limpas ali, ou então menos poluídas nos períodos chuvosos. Então, Santarém tem esse projeto, essas situações. Falta a rede, tem algumas estações de tratamento, mas não atinge toda a população, né? Atende ali algumas situações ali, como o bairro de Salvação, que foi uma região ali daqueles projetos sociais, né? Na época Minha Casa Minha Vida, aonde era obrigado ter uma infraestrutura de estação para fornecimento de água e tratamento de esgoto e drenagem. Então é um bairro que foi planejado, tinha as demandas e tudo mais, coisa que não acontece na maior parte da cidade, né? Outra situação é a drenagem urbana. Os aspectos de qualidade, controle da gestão controlados e a gestão da qualidade da água, né? Um país desenvolvido aqui. Então, o que chega lá nos corpos receptores são água proveniente da chuva, né? Com uma carga poluidora ali bem baixa, né? Só de algum resíduo que leva na rua. É se esperar, né? Mas a tendência é que seja o mínimo possível. No caso aqui dos países em desenvolvimento, a gente tem impactos quantitativos sem solução, né? O que é isso, sem solução? No transbordo de rio, provocado por exemplo, assim, por ocupação das margens de rio, naquelas zonas que podem alagar ou não.
São coisas que não tem solução, né? Tipo, aquilo tem que acontecer. São problemas. Impactos provocados por qualidade da água que não foram identificados, né? Por exemplo, às vezes as pessoas consomem aquela água, tomam um banho ali por perto, né? Imagina que é uma praia e tal. Ou então ocorre a proliferação ali de micro-organismos, causando verminoses nas pessoas. São um monte de coisa, né? Um monte de problema que a gente sabe como resolver, mas não consegue resolver, né? E a última situação são as inundações ribeirinhas aí nas regiões de várzea, né? Que tem muito na nossa região. Então, as medidas certas para isso nos países desenvolvidos são as medidas de controle não estruturais, né? Como seguros e zoneamento de inundação, né? Não ocupação daquelas regiões. Agora, no caso aí do crescimento desordenado, né, que te ocupa as margens dos rios, né, as margens dos cursos d'água, ocorre grande prejuízo, né? Às vezes perda de bens materiais da população que está ali, às vezes é uma população carente que luta para ter algumas coisas, né, tipo móveis, eletrodomésticos, em caso de inundações acaba perdendo tudo, né? Às vezes muitas vezes quando a casa não é levada também pela correnteza, que aumenta nesses casos, né? Nessas situações, beleza? Veja só, por exemplo, nessa imagem, que é uma imagem aqui lá de Curitiba, tá? Prefeitura de Curitiba, na região sul do Brasil, para não dizer assim, essas situações só ocorrem no norte, né? A região desenvolvida aí, ó, crescimento desordenado à margem de um curso d'água, né? Bem perto. Ainda tem uma certa vegetação aqui, mas dá para ver que já tem um caminho, né? Que as pessoas trafegam aqui, então a possibilidade dessa vegetação sair no futuro é alta, né? Essa imagem aqui mostra uma situação de ocupação desordenada, né? Lá a prefeitura já, como gerenciamento, remanejou esses moradores daqui para uma outra região para poder fazer a recuperação dessa margem. Mas isso é um exemplo comum que ocorre em várias regiões do Brasil. Dá para ver aqui, ó, resíduo, né, sólido atingindo aqui os cursos d'água, né? E se esse ponto aqui a jusante, né, desse córrego, desse rio, fosse um caso de um sistema de captação de água, né, estaria poluído aqui, provavelmente teria que ser substituído ou mudado de lugar. Então vamos lá. Quando ocorre nas zonas urbanas, né, esse processo de ocupação desordenado das cidades, a má administração pública gera um grave desconforto à qualidade de vida que leva a problemas ambientais, né? Então a gente vai sempre cair nesses impactos ambientais no sistema. No período chuvoso, a população dessas áreas sofre com enchentes, inundações e alagamentos. Se você reparar, aqui, ó, né, a população já está tentando se proteger, né? Se reparar, as casas aqui são altas, tem escadas, né? Porque provavelmente essa região aqui alaga, né, no período chuvoso e acabava atingindo essas casas. Então, tentando fazer semelhante ao que acontece aí nas palafitas, né, que tem aqui na região norte. Como é que isso funciona, né? O processo de urbanização acaba atingindo isso. O rio está lá, né? O rio é natural, lá um curso d'água que já vem sendo construído há um tempo. Então ele tem uma região, né, de passagem, que a gente vai chamar aqui a calha, né? Calha principal, por onde o rio corre. E nos períodos chuvosos, né, esse rio aumenta de nível, chegando a uma faixa maior, né, que a gente vai chamar aqui de limite de inundação. Então, se as construções fossem dessa região para cá, né, que eu estou riscando, a gente não teria esses problemas, né, nas regiões altas, aí, como eram feitos antes, né, anteriormente. Né, as cidades eram feitas um pouco à margem dos rios, né, nas regiões que não alagavam. Mas o que realmente acontece? Casas, né, ocupando essas regiões de inundação. Logo, os ciclos das águas não vão mudar, então acaba que essas regiões vão ser afetadas por essa parte de inundação. Então, por isso que é importante ter o planejamento urbano da cidade, né? Os planos diretores, saber quais são as zonas
que podem ser habitadas, né? Para deixar regiões aqui de mata ciliar, para proteger justamente esses cursos d'água. Então, a ocupação e a impermeabilização da várzea, né, dessas zonas aí que se alagam, bem como o aumento da área drenada. O que é isso da área drenada? É que nessa parte que se está pintando, que tinha vegetação, parte dessa água infiltrava, né, e outra parte drenava. Quando ocorre o processo de urbanização, essa região passa a ser impermeabilizada, né, calçadas, ruas, e a parte que infiltrava não ocorre mais, né? Não infiltra mais, porque é uma região impermeável e passa a aumentar o fluxo, né? Aumenta a região que vai ser drenada, né? A quantidade de fluido ali que vai ser drenada, que acarreta em desequilíbrio, enchentes e poluição dos mananciais. Exemplo, que a gente conhece aí, Lagoa da Pampulha, né? BH, o Rio Tietê, que está aqui nessa outra imagem, né? Nessa imagem aqui lateral. Olha como era o curso natural do rio, né? Essa região aqui de azul, né? Essas linhas de azul. Então há uma série de meandros, né? Que seriam essas curvas, que são construídos ao longo de vários anos, né? Que diminuem a velocidade do fluxo de água, né? Diminui a velocidade do fluxo de água, diminuindo a vazão do rio. Mas acaba que com o processo de urbanização a tendência é esses rios serem canalizados, né? Então, se você repara que o traçado urbanístico, esse rio tem muito menos mais curvas do que tinha. Então, o que isso acarreta, né? Com essas canalizações dos rios? Mais ocupação lateral nas margens do rio, né? E o aumento de velocidade, uma vez que a gente não tem mais esses meandros que provocavam a perda de carga aqui, né? Diminuindo a vazão. Então, aumenta a vazão do rio, né? Então, isso também gera alagamentos nas regiões de pontos mais baixos. Beleza? Aqui no outro riozinho é o Rio Pinheiros, lá em São Paulo, né? Esse rio aqui, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar nessa região, mas tem momentos que o cheiro é bem ruim, né? O pessoal passa ali, tenta passar o mais rápido possível, com o seu carro fechado e tal, né? Mas a população que mora ali, que passa a pé ali, sofre bastante com essas situações. Tem um projeto de recuperação aí, né, do rio que está ocorrendo já há alguns anos, né, mas não está surtindo efeito ao longo de todo o comprimento. Tem alguns pontos que já estão recuperados, estão com uma carga menor, mas em geral o rio continua bastante poluído, né, e é um rio bem grande. Voltamos a falar de meio ambiente porque no último sábado nós mostramos no Jornal Tapajós, segunda edição, os impactos ambientais no Igarapé do Juá. Esses impactos que só crescem na mesma forma que as ocupações desordenadas naquela área da cidade. O problema dessas ocupações é que elas também acabam atingindo áreas de proteção ambiental, como a APA, existente naquele trecho entre a rodovia Fernando Guilhom e a Praia do Juá. Com a ajuda de satélite, dá para ver a diferença entre o antes e o depois em toda essa área do entorno do Juá, de 2013 para cá. São muitos hectares desmatados para a construção de casas e abertura de ruas. As ocupações desordenadas, sem o mínimo de planejamento, com a retirada da cobertura vegetal, trazem prejuízos incalculáveis para as cidades. Sem a defesa natural do solo e com as enxurradas, todo o material como areia, argila, são carreados para as partes mais baixas, como as praias, lagos e rios, explica a geóloga. Nós temos uma perda de fragmentos florestais enorme em Santarém nos últimos anos, e principalmente nesse eixo da Fernando Guilhom, onde a migração ela foi mais intensa. Quem vai sofrer com isso são os nossos fragmentos florestais. É a nossa vegetação ainda que persistia e que agora está sendo devastada, não lentamente, mas muito bruscamente com essas ocupações desordenadas. Ou seja, a mata ciliar ela foi toda devastada, toda suprimida. No último sábado, o Jornal Tapajós mostrou os impactos ambientais no Igarapé do Juá, que crescem na mesma proporção que as ocupações desordenadas ao redor. A água já mudou de cor, está barrenta. Até os peixes já sumiram do lago. Esta é a Praia do Juá.
Uma praia muito bonita, bem próximo à área urbana de Santarém e pouco conhecida de boa parte dos santarenos. Mas essa beleza toda não combina com esse cenário aqui. Um verdadeiro esgoto que tem se formado e é lançado diretamente no rio. Vem da parte alta da cidade, possivelmente das áreas de invasão. Os moradores daqui acompanham preocupados o avanço da degradação ambiental. Não existia essa lameira, não existia nada mesmo de coisa. O lago era uma água mesmo bem sadia, né, que nós usava só daí. Agora ninguém pode usar até para tomar banho com essa lameira. Quem que vai tomar banho? A suspeita dos moradores foi confirmada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo a SEMA, o relatório técnico elaborado por engenheiros e biólogos confirmou que as ocupações são as principais causadoras do carreamento de materiais para o manancial. A situação já foi levada ao conhecimento do Ministério Público do Estado e da Justiça. Em nota, o Ministério Público do Estado diz que a ocupação também é alvo de ação do Ministério Público do Estado e do Ministério Público Federal, pois atinge a área de proteção do Lago do Juá. Tramitam no Judiciário de Santarém 3 ações, uma de autoria dos proprietários e outra ajuizada pelo Ministério Público. Diz ainda que já possui mandado de reintegração de posse não cumprido pelo Estado do Pará. Uma das ações requer a condenação do município de Santarém na obrigação de remanejar os ocupantes para áreas de programas habitacionais populares e promover a recuperação da área degradada. Uma área de proteção permanente com cobertura vegetal nativa ou não tem a missão de preservar os recursos ambientais. Isso inclui a fauna, a flora, os recursos hídricos, assim também como a qualidade do solo, proporcionando assim um bem-estar para todos. Dependendo da largura do rio, assim será definido também o mínimo de vegetação a ser mantida, a mata ciliar, necessária para resguardar o manancial. Pelo Código Florestal, no mínimo, pela largura do Juá, teria que ter ali no mínimo uns 500 metros de proteção, ou seja, é uma área que pelo Código Florestal ela deve ser mantida intacta, porque é ela que garante, como os nossos cílios protegem nossos olhos, a mata ciliar é ela que protege os recursos hídricos. Áreas de preservação permanente são protegidas por lei. Então, pessoal, essa reportagem aqui é de 2018, né, que fala sobre a ocupação lá do Juá, perto da APA, que tem lá. E a gente está em 2022 agora e isso aí virou um bairro, né, agora lá na cidade, Santarém, estado do Pará. Já tem rede de energia, né, então provavelmente, né, como está dizendo aí no despacho aí do Ministério Público, né, que já foi dada o despacho para que ocorra a reintegração de posse, mas a prefeitura não fez. Né? Fica difícil para destinar essa população, tem muita gente já lá. Então é um problemão. Mas atualmente já tem rede de energia, então a probabilidade disso aqui virar um bairro ou então ficar permanente é alta. Tá legal? A gente tem esse problema aí na nossa própria região. Então, para entender como tentar diminuir esses problemas, esse crescimento desordenado, seria interessante a gente saber quais são os tipos de sistema de drenagem, né? Quanto à separação com o esgoto sanitário. Tá legal? Então vamos nessa. O sistema sanitário ele pode ser de 2 tipos, individual ou coletivo. No sistema individual, eu vou ter o uso de fossa séptica, filtro e sumidouro, né? Geralmente assim, que é o que é geralmente empregado, que é o que a prefeitura recomenda fazer aí em Santarém, né? Só que esse sistema ele não é recomendado quando eu tenho um contingente urbano muito grande, né? Casas próximas umas das outras, que é o caso aí de Santarém, né? Uma cidade de médio porte, com 300 mil habitantes, que há sobreposição desses sistemas. Beleza? Qual o problema disso? Esses sistemas eles são adotados em regiões
onde não há viabilidade econômica para a implantação de sistemas coletivos, né, que a gente vai aprender mais para frente. Porque tem baixa densidade domiciliar, que não é o caso aí da nossa cidade, né? Aí é uma cidade grande já, né? Um lote do lado do outro, então tem sobreposição. Por quê? Nesse sistema, a fossa séptica recebe o efluente proveniente do consumo, né, da casa, da residência, e faz uma espécie e transmite para um outro reservatório, né, que a gente vai chamar de filtro anaeróbio, onde ocorre tratamento biológico, né, e uma espécie de filtração aqui, né, por uma camada de brita. Nessa região, né, depois de passar por esse processo, a gente manda esse efluente, né, já parcialmente tratado, para um outro reservatório que a gente vai chamar de sumidouro, e esse sumidouro ele tem as paredes e o fundo com alta permeabilidade, né, furado, para que essa água que tem aqui, né, esse efluente, seja infiltrado no solo. Então é assim que funciona. Só que nosso sistema aí, ó, imagina uma bacia hidrográfica que tenha um corpo hídrico, né, representado por essas linhas aqui de azul, manancial, que está, tipo assim, cercado, né, rodeado desses sistemas individuais, muito próximos, digamos assim. Se eles estão muito próximos, né, pode ocorrer contaminação do lençol freático e desse sistema aqui, né, desses mananciais que porventura poderiam trabalhar como parte da rede de abastecimento de água, né? Corpo aí onde coletava água para o abastecimento. E, além dessas situações, pode ser que a carga poluente que chega aqui nessa região atinja regiões que estão numa cota mais abaixo, né? Ali na região jusante da bacia, né? Saindo aqui pelo exutório aqui da bacia, que é a região mais baixa aqui, né? O ponto final da rede, digamos assim. Tá bem? E o outro sistema é o sistema coletivo, né? Sistema coletivo aqui de esgoto. Ele pode ser do tipo sistema unitário ou sistema separador, que a gente vai ver mais posteriormente. O sistema unitário, gente, o que acontece com ele? Nesse sistema unitário ocorre a junção da rede de esgoto com a rede de drenagem, né? Se você reparar aqui, de amarelo está a rede de água pluvial e de cinza a rede de esgoto. Existem vantagens e desvantagens nessas situações, né? Mas eu vejo como a principal desvantagem o porte da tubulação. A tubulação de drenagem tem que ter um diâmetro maior, né? Aquelas manilhas de concreto que você vê na cidade para drenagem, né? Então são tubos grandes. Se esse sistema é único, né? Esse tubo não vai poder ser de concreto, porque não pode ser permeável, né? E vai ter que ter um porte maior para coletar tanto as águas pluviais quanto as águas provenientes do esgoto doméstico e industrial aí da região. Tá bom? Nesse sistema tem tratamento através de uma ET, né? Você passa aqui uma ET, e nesse sistema tem um sistema que a gente chama de extravasor, né? Quando o volume aqui de água é muito grande, né? Eu não consigo tratar todo esse volume, então parte dessa água ali com o esgoto, né, da água vai direto para o curso d'água. Isso causa poluição, né, digamos assim. Então esse é um sistema aí do tipo unitário, né, que é junto. Então ele pode também ser chamado de sistema combinado, tá, gente? Combinado, ele transporta uma única rede de esgoto doméstico, industriais, águas do subsolo, que pode infiltrar na rede, né? Então está dizendo isso aqui. Depois vocês dão uma lidinha e leva água das chuvas também. No sistema separador, já ocorre ali de forma mais eficiente, né? Eu tenho uma rede de esgoto e tenho uma rede de drenagem, onde a rede de drenagem não passa pela estação de tratamento de esgoto, ela vai direto para o corpo d'água, né? Corpo hídrico ali que vai receber essa água proveniente da precipitação. O sistema de esgoto separador ele pode ser com separação parcial ou absoluta. Na separação parcial, além do esgoto, eu posso incluir águas pluviais, só que só apenas de telhados e pátio, né, sacadas ali. Enquanto no absoluto não vai nem isso, tá bom?
Só que essa coleta aqui vai direto para a estação de tratamento de esgoto, né? Tudo vai ser tratado ali e depois de tratado te manda esse efluente tratado para o curso d'água. Então, esse é o sistema separador, que pode ser de 2 tipos, né? Também, sistema convencional ou condominial. O sistema convencional, né, ou condominial, o sistema convencional é que passa pelas ruas direto ali, né? Cada casa ali, cada residência já tem o seu ali, uma loja, indústrias e tudo mais, é um porte maior. Enquanto que os coletivos envolvem pequenos núcleos urbanos, aglomerações domiciliares, né? Por exemplo, condomínio, literalmente. A forma como isso pode ser feito, né, a receber esse esgoto, pode ser de 2 tipos, né? Tratamento centralizado, que é mais robusto, ou em vários pontos que a gente vai chamar de tratamento semi-centralizado. Isso vale para os 2 sistemas aí, né? Convencional ou condominial, né? O que seria o sistema convencional? Convencional é passando aqui a rede, né, na frente da residência, né, um ramal, né, de secundário que será o coletor de esgoto, que vai alimentar outras tubulações, né, que a gente vai chamar aqui de tronco, que vai receber todas as quadras aqui e mandar para um interceptor, né, que vai ser uma rede maior aqui principal. Enquanto que no condominial ele pode ser de 3 formas, né? Essa rede pode passar tanto pela calçada aqui, pelo passeio público, ou pelo jardim, ou no fundo do lote, né? Com isso eu consigo otimizar aqui algumas tubulações, né? Por exemplo, eu deixo de ter um trechinho bem aqui, ó, não preciso alimentar essa parte, então eu economizei aqui uma coisa. Aí se eu fizesse pelo fundo do lote, eu economizo uma rede aqui também, né? Nesse sentido. Só que qual é o problema dessas situações? Que você tem que entrar, né, tem que entrar no terreno da pessoa. Se tiver alguma manutenção aqui, você tem que quebrar a calçada, tem que entrar no jardim da pessoa, às vezes tem que quebrar alguma coisa que possa ter aí no lote da pessoa, tipo uma edícula que passa aqui. Então, há vantagens e desvantagens, né? Você ganha economia, mas se tiver algum problema, você pode ter um prejuízo maior. Ambos são sistemas coletivos, entretanto, o sistema convencional são considerados mais robustos, requerendo, na maioria dos casos, processos mais complexos de tratamento de águas residuais, né? Águas residuais. Os sistemas coletivos condominiais são considerados mais simples, exigem uma operação mais simples no menor custo na implantação, né? Mas se tiver alguma manutenção, pode ter algum problema, que é o que eu expliquei. Os sistemas centralizado e semi-centralizado ou descentralizado, eles ocorrem o seguinte: eu tenho uma única estação de tratamento no centralizado, né, que coleta esgoto de todos os pontos da cidade, né? Essa estação de tratamento vai ficar numa cota menor, né, do que os pontos dos usuários, né, as residências, digamos assim, né, os pontos de coleta, e que direciona para essa estação de tratamento. E no caso que essa estação de tratamento fique numa cota mais elevada que o ponto de coleta, né, do usuário, a gente vai usar uma estação elevatória, né, que seria para aumentar o nível desse esgoto por bombeamento e depois mandar por gravidade para a estação de tratamento. Enquanto que no sistema centralizado não tem o uso de estações elevatórias, mas sim uma série de pequenas estações ao longo aí do percurso, né? Então, estações de tratamento direto. Então, há vantagens e desvantagens aí, depende de como você vai tratar isso, né? Uma única estação, com estações elevatórias ou várias estações menores, de menor porte, beleza? Aspas aí dos professores Ruggeri e Carvalho, da UFG. Em algumas situações, sistemas de esgotamento não têm como destinação final uma estação de tratamento de esgoto, né? Tipo, coleta, mas manda para um corpo hídrico aí de grande fluxo, né? Por exemplo, rio, lagos, né? Contando que essa forma com a diluição e com capacidade de depuração do esgoto nesses receptores. Belém faz isso, né? Algumas cidades litorâneas aí fazem isso, né? Que estão próximo ao mar, né? Coletam esgoto, mas lançam no mar. Por quê? Corpo hídrico grande, né? Então, a capacidade de depuração é grande também. Dentro deste contexto, faço uma reflexão sobre a perspectiva do lançamento final
em sistemas coletivos convencionais e semi-coletivos, né? O que acontece aí, por exemplo, em Santarém? Como é que acontece? Dá uma pensada, beleza? Finalizando aqui, né? Vamos para a parte final da aula. Tem a destinação final dos sistemas de coleta de esgoto, né? A gente já aprendeu o que é o sistema unitário, né? Que é junto, água pluvial e esgoto. E o sistema coletivos ali, né? Já é diferente. Então, vamos lá. Como é que isso funciona? Lembra que eu falei do extravasor? No tempo seco só vai chegar esgoto, né? Na rede. Aí aqui tem uma espécie de barramento, né? Que a gente vai chamar de... Está chamando de dam aqui, né? Barragem em inglês. Então, tem o sistema de esgoto, vai para a estação de tratamento, para a ET, né? Quando não está chovendo. Quando está chovendo, o que acontece? Continua tendo esgoto, aumenta o volume ali com as águas pluviais, parte dessa mistura vai para a estação de tratamento, né? Só que vai chegar a um volume máximo aqui que ele consegue conduzir. Ultrapassou esse volume, isso vai extravasar e vai atingir o corpo hídrico, né? Poluindo ali aquela rede, né? Poluindo aquele manancial ali, aquele riozinho. Então, essa é a desvantagem do sistema unitário. Vamos falar em português, claro? As pessoas estão mergulhando, pescando no cocô. A gente tem uma natureza maravilhosa dessa e acaba que o homem é que polui, né? Todos os dias, o esgoto dos condomínios de alto padrão e das comunidades carentes é despejado aqui nas lagoas sem nenhum tipo de tratamento. E quando a maré está baixa, essa sujeira vai parar no mar. Nas últimas décadas, vários projetos foram apresentados pelas autoridades para solucionar o problema. Mas é só a gente olhar a cor da água para perceber que nada foi feito. O esgoto escorre das muitas manilhas que, com a maré baixa, ficam à vista. Lixo flutuante, pontos de assoreamento. Não foram poucas as vezes que falamos disso por aqui. Apesar da situação estar um pouco melhor do que as das outras lagoas, a área também está com sinais de degradação. Que neste ponto, aquele grupo de voluntários conseguiu encher 2 sacos de lixo em apenas 5 minutos. O último grande plano de despoluição foi capitaneado em 2013 pelo agora vereador Carlos Mink, que foi secretário do Meio Ambiente na gestão de Sérgio Cabral. Orçado em cerca de 600 milhões de reais, o projeto foi questionado pelo Ministério Público por suspeita de superfaturamento. E, em meio à discussão, a Justiça ordenou que o valor fosse usado para pagar salários atrasados de servidores. Quero repetir, há como reverter o processo de degradação. O que tem faltado não é tecnologia, o que tem faltado não é dinheiro, o que tem faltado é vontade política, historicamente. A SEDAI, a concessionária do saneamento de esgoto do Rio de Janeiro, informou que tem um novo projeto 3 vezes mais caro do que o anterior. Despoluir as lagoas agora vai custar 1,7 bilhão de reais. Parte das obras tem previsão de entrega para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, pessoal, deu para ver aí nesse vídeo, né? Uma grande mancha ali no mar, né? Então, esgoto atingindo o mar aí, isso é gravíssimo, né? Tanto pela parte ambiental aí da flora e da fauna, né? Quanto pela parte social também ali, né? Essa é uma reportagem de 2020, lá no Rio de Janeiro, que usa sistema unitário em algumas regiões. Beleza? Então, o sistema separador aí, que consiste em ter uma rede para esgoto e uma rede para água pluvial, mas é aceitável, né? Tipo, ali é o melhor. Pluvial. Então, isso aqui vai rede. A pluvial liga direto no riozinho, né? No rio, ou qualquer corpo aí hídrico que possa receber isso. E o esgoto vai para uma estação de tratamento e depois é mandado para esse corpo hídrico depois de tratado. Semelhante a uma estação de tratamento que nem essa aqui da imagem, né? Uma estação de tratamento grande, aí, uma cidade considerável. Quais são as vantagens e desvantagens desse sistema? Né? Nos sistemas unitários, eu vou ter uma série de situações, né? Por exemplo, menor custo de construção, porque você usa uma única rede, economiza espaço, né? Sistema de conexões único, mais simples e barato,
Então não tem risco da pessoa ligar errado ali, uma coisa ou outra, né? Imagina que ele erra as tubulações, está passando uma, então não tem risco. Carregamento de sólidos dos condutos, né, oriundos no esgoto sanitário pelo esgoto pluvial. Então você manda isso aí. Tratamento de águas pluviais. Desvantagens: poluição por extravasores na cheia, né? Na época de cheia, aquele desenho que eu mostrei. Étias de maior porte, com possibilidade de armazenamento de águas pluviais. Não tem por que armazenar água pluvial, né? A gente podia mandar direto para o riozinho. Traçado do sistema condicionado pela necessidade da coleta de esgoto. Tem regiões que eu não preciso ter boca de lobo ali, então não precisaria de rede de drenagem, mas nesse sistema, como tem habitação, eu tenho que chegar lá, né, com a rede de esgoto também. Então, impossibilita, né? Tem que passar o traçado ali do sistema por ali. Interdependência do posicionamento vertical dos sistemas de esgoto e águas pluviais. O que quer dizer isso? A cota, né, por exemplo, tem uma casinha. Essa cota aqui tem o esgoto e está aqui a rede de esgoto, né? Aí da água pluvial poderia passar mais alto, né? Mas como isso aqui é junto, tem que estar na mesma cota, essas coisas. Então é tipo isso. Necessidade de coleta generalizada de esgoto pluvial e elevada variância na vazão, uma vez que no período chuvoso, né, essa vazão aumenta muito e no período seco a vazão é reduzida. No sistema separador, né, eu não falei anteriormente, mas ES é esgoto sanitário e EP é esgotamento pluvial, mas está lá escrito. As vantagens são ausência de extravasadores, né, na cheia, potencialmente menor risco de poluição, né, devido aos azetes. Alinhamento otimizado do sistema de esgotamento sanitário. Posicionamento do perfil vertical otimizado do sistema de esgotamento sanitário e pluvial, né, pode ter em cotas diferentes, semelhante que eu mostrei ali. Condutos de esgoto sanitários menores, porque você vai passar esgoto ali. Possibilita alta limpeza, né, alta limpeza no período seco e a velocidade é maior. A implantação de esgoto pluvial apenas onde a coleta é necessária, né? Não preciso passar rede em todo lugar, vai ter situações que eu posso conduzir essas águas só pelas sarjetas, na rua mesmo. Ocorre infiltração às vezes. Então, menor variância na vazão na carga de poluentes da ET. Desvantagem: tem que construir 2, né, sistemas, principal desvantagem. Necessidade de espaço para 2 sistemas na via. Isso é tranquilo, né, porque as ruas são largas agora, né, tipo, relativamente acessível para passar os veículos, né? Então tem uma faixa aí de no mínimo 3,5 metros para cada lado. Maior número de conexões, com maior possibilidade de inadequação na rede, né? Então, tipo assim, imagina que alguém liga a rede de esgoto errado e liga na rede de drenagem, pode ter esse problema. Impossibilidade de autolimpeza de depósitos de sistema de esgoto quando houver chuvas intensas, né? Possibilidade, não dá para limpar. E águas pluviais não tratadas. Seriam essas principais desvantagens. Para finalizar a aula, eu indico vocês fazerem a leitura desses livros, né, que estão disponíveis na internet, você consegue baixar. Então eu quero que você leia aqui o Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Distrito Federal da ADASA, né, lá no Distrito Federal. No capítulo 3, os itens 3.1 até o 3.3, para a próxima aula. E no Ministério das Cidades, né, o capítulo 1, que fala sobre águas urbanas. Beleza? As referências usadas nessa aula foram as notas de aula do professor Rafael Pedrolo de Paz, lá do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT, Cuiabá. Né, o plano diretor de São Paulo, o Santos, a dissertação do Santos. E um e-book do curso de especialização em saneamento e saúde ambiental da UFG, né, que está disponível aqui nesse site. Então, é um livro gratuito, então você consegue baixar ele para seu conhecimento, né? Então, recomendo baixar. Muito obrigado, eu sou o professor Mauro, né? Qualquer coisa você pode me mandar um e-mail, que a gente pode trocar uma ideia. Qualquer dúvida, estou disponível aí. Para mais informações, acesse aí o nosso site do PPG Santec, né? Programa de Pós-Graduação em Saneamento e Tecnologia Hídrica
da UFOPA e o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental também da UFOPA. Grande abraço, até a próxima.